Graça e paz, igreja. Amém? Quantos aqui já foram impactados pela primeira ministração? Amém? A passagem que eu vou ministrar, essa segunda mensagem desta noite, está lá em Efésios 5:17, né, que diz o quê? Por esta razão não sejam insensatos, porém procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Gostaria aqui de agradecer, o convite, como o pastor Fábio falou, a confiança, de estarmos aqui ministrando nesse congresso de jovens, nesse dia abençoado. Eu gosto de dizer que esse evento, ele já é tradicional, porque nós já o fazemos há muito tempo, desde quando nós éramos líderes de jovens, e continuamos a fazer, continuamos a glorificar ao Senhor através de nossas vidas. O que me chamou a atenção nesse versículo é que no início ele fala assim: por esta razão, por este motivo, nós precisamos ser sensatos. Então, lá no versículo 3 e 4, no início dessa passagem, diz assim: que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. No 4 diz: não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Se você ler as cartas do apóstolo Paulo, ele tem uma didática de enumerar as coisas. Ele gosta de destacar ponto a ponto. E antes de chegar no versículo 17, que é o centro da mensagem, ele vem falar de algumas coisas importantes que trazem a claridade, que trazem a revelação do que é ser insensato. E aqui ele coloca em grupos. O primeiro grupo, em que não devem nem sequer ser mencionadas entre nós, ele diz assim: não pratiquem a imoralidade sexual, não pratiquem a impureza e não pratiquem a avareza. Então ele vem com a insensatez e depois ele vem com a sensatez disso, que é o quê? Para este grupo, Paulo enfatiza que não devem nem sequer ser citados. Imagine, irmãos, praticados. E essa é a grande primeira pergunta que eu faço para nós nessa noite. Estamos sendo insensatos ou sensatos em relação a este primeiro grupo? Como é que está a questão da imoralidade sexual entre nós? Como é que está a questão da impureza entre nós? E a avareza, irmãos? Continuando, ele continua a elencar, a destacar mais exemplos. Ele diz uma outra coisa: linguagem grosseira. Ele diz coisas tolas, nem indecentes. Mais uma insensatez que ele está destacando. E qual é a sensatez que Paulo coloca para nós? Ele coloca a sensatez de que digam palavras de ação de graça. Então, é por esta razão que Paulo está nos dizendo para sermos sensatos. Então, irmãos, no versículo 5, Paulo ele vem com um alerta para nós de que quem pratica tais coisas não tem herança no reino de Deus. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aí eu quero te fazer uma pergunta nesta tarde e noite, faltam 2 minutos para eu não errar mais, dizer esta noite vai estar correto, porque nós temos o costume sempre de falar esta noite erramos. Jovem, meu irmão, como o pastor Fábio falou, jovem de espírito nesta noite, você tem zelado pela tua eternidade? Você tem vivido hoje
nesse exato momento, como se Jesus voltasse no teu próximo piscar de olhos? Você tem se preparado para isso? Se Jesus voltasse agora, você seria arrebatado ou arrebentado? Estaria uma cadeira vazia do teu lado ou você não estaria aqui? Sabe, irmãos, porque pensar nessas coisas é sermos sensatos. Pensarmos na eternidade, fazermos tudo em nossas vidas é pensar na eternidade. Não seria muito melhor para as nossas vidas se cada decisão que nós tomássemos fosse baseada na questão da minha eternidade, da nossa eternidade? Evitaríamos muitos problemas, deixaríamos de praticar muitos pecados. Destas coisas que foram mencionadas nesses primeiros versículos de Efésios 5, quais seriam as correntes que te afastariam de viver a eternidade? Qual seria o pecado? Qual seria aquilo que te prenderia a não subir com Jesus, a não subir com uma igreja santa? Você tem sido sensato em relação a isso? Sabe, irmãos, na prática, nós temos que viver uma vida baseada nos princípios contidos na palavra de Deus. Temos que viver dessa forma. É ter sempre a palavra de Deus como base em todas as nossas ações. Isso é ser sensato. Naquele momento em que se apresenta algo para você, a tua resposta, sendo sim ou sendo não, tem que ter uma base, a palavra de Deus. Isso é ser sensato. Só que hoje, irmãos, nós vivemos consequências de não sermos sensatos, de fazermos escolhas que não estão condizentes com a palavra de Deus. Parece, irmãos, que nós vivemos em uma realidade como igreja, onde nós praticamos duas religiões. Aonde aqui na igreja nós conhecemos, aonde aqui na igreja nós entendemos o que é pregado, aqui na igreja nós somos abençoados nos cultos, nas reuniões, somos muito edificados, amém, irmãos? Você é edificado? Mas quando passamos por aquela porta, parece que temos outra religião, parece que o mundo nos cega, parece que o senso crítico é perdido. E vivemos uma vida inconsequente, vivemos uma vida baseada na insensatez. Sabe, irmãos, eu vejo muitos jovens que parecem até que são ateus, que nunca tiveram uma experiência com Deus, de tamanha insensatez em suas escolhas, em suas práticas de vida. Sabe, irmãos, por isso que nesses dias, a luz que brilhamos, ela está opaca. A luz que brilhamos, ela não causa transformação. E não fazemos a diferença nesta sociedade que estamos inseridos. No versículo 5, também Paulo nos alerta sobre os ídolos do coração. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A avareza, irmãos, é um apego exagerado pelas riquezas, pelos valores, pelos bens materiais. Sabe? E ser avarento é você desejar muito isso em detrimento da qualidade do outro. É você usurpar do outro e trazer tudo para você. Sabe, irmãos, a sensatez é para nós não sermos gananciosos. Em relação à idolatria, isso, em relação a ser idólatra, em relação à avareza, porque toda idolatria é um substituto que nós buscamos para colocar no lugar de Deus. E nós, amados irmãos, nós não precisamos de substitutos, nós precisamos do relacionamento com Deus. Nós já temos tudo na plenitude de Cristo. Nós já temos graça sobre graça, nós já temos vida abundante. E tem alguns indícios
de que nós somos idólatras. Eu falo nós, porque às vezes nós não avaliamos isso. Nós achamos que idolatria é somente se curvar diante de uma imagem de escultura. E não é somente isto. É muito mais profundo. Quando eu desejo algo, quando eu quero muito algo, e sei que aquilo ali eu não deveria desejar, porque está em desacordo com a palavra de Deus, e eu continuo buscando esse desejo, eu sou um idólatra. Quando eu pratico uma ação que eu sei que é desaprovada pela palavra de Deus, eu continuo praticando aquilo, eu sou um idólatra. Quando eu faço algo que é desobediente à palavra de Deus, que eu sei que eu irei contrariar a palavra de Deus, que eu sei que eu irei contrariar os meus líderes, que eu sei que eu irei contrariar a minha família, e eu continuo praticando isso, eu me torno um idólatra. Porque aquilo ali tem tomado o lugar de Deus em minha vida. Sabe? Ser cristão, meu amado irmão, nunca será fácil. Ser cristão, praticar a palavra de Deus, nunca será fácil. Jovem, é necessário praticarmos a palavra de Deus. Mas eu te digo, nunca será fácil. Quantos aqui querem a eternidade? No final do culto, a gente vai fazer um apelo, porque tem muitos que não querem a eternidade. Quantos aqui querem a eternidade? Não é fácil. Nunca será fácil. Nunca será fácil. Obedecer a Deus, meu amado irmão, dói. Obedecer a Deus exige renúncia. Isso é ser obediente. Nós cantamos muito, eu te amo, Senhor. Como eu te amo, ó Deus. Como eu te amo, Senhor. Mas esse eu te amo tem que ser igual. Eu me rendo, eu obedeço, eu sofro para te obedecer, eu carrego a minha cruz para te obedecer. Lá em 1 Pedro 5 e 6, olha o exemplo que ele traz para nós. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Por favor, tire a música, deixa só o microfone, com todo amor e carinho. Muito obrigado. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. É fácil seguir isso aqui, irmãos? Quem acha fácil seguir isso aqui, que eu quero conversar contigo depois? Para saber como você achou uma facilidade nisso. Isso aqui, amados, é obediência à palavra de Deus. Dói, exige renúncia. Estejam sujeitos aos mais velhos. O que a gente mais vê é jovens zombando dos mais velhos, não ouvindo os mais velhos, desconsiderando os conselhos dos mais velhos. Isso é uma insensatez absurda. Que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros. Às vezes eu falo com pessoas que eu tenho até medo de abrir a boca, de tamanha altivez que eles têm. E nós devemos ter cuidado com isso. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Cuidado, meu irmão. Cuidado com aquilo que tem tomado o lugar de Deus em nossas vidas. Hoje são tantas coisas. Hoje nós temos muitas opções. E temos deixado um tempo mínimo para adorarmos ao Senhor, para crescermos
no conhecimento dele. Sabe, nós verdadeiramente nos parecemos com aquilo que amamos. Aí eu te pergunto, você tem parecido com Cristo? Alguém na rua tem gritado e falado assim: você parece com Cristo, eu quero o que você tem. Ou você tem parecido com aquilo que você idolatra? O que é mais fácil de você falar é de Cristo ou das outras coisas? Você domina a palavra de Deus? Você consegue falar da palavra de Deus com sabedoria? Você consegue ter segurança em falar a palavra de Deus? Ou sempre a síndrome de Moisés está sobre a tua vida? Não é para agora, não estou preparado, chama outro. Sabe, irmãos, eu sabia, quando o Espírito Santo me deu essa palavra, que eu não seria muito gentil com você nessa tarde e noite. Tanto é que quando eu estava escrevendo, eu chorava. Porque ele me mostrava a realidade em que estamos inseridos, distantes do ideal de Deus para nossas vidas. Temos parecido com Cristo? Sabe? Você consegue dizer para alguém, você consegue dizer para uma pessoa que está próximo de você: me imite. Me imite, porque eu pareço com Cristo? Conseguimos ser que nem o apóstolo Paulo em relação a isso? Me imite, porque eu sou um imitador de Cristo. Eu luto para isso. Sabe, irmãos, nesses dias nós temos perdido algo muito interessante, que é o senso crítico. Temos perdido a questão de comparar as coisas com a palavra de Deus. E é isso que Paulo está nos falando. No versículo 7 de Efésios 5. Não se deixem enganar com palavras vazias, pois a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Hoje, se você abrir a internet, como o pastor Fábio falou, está cheio de palavras. Muitas palavras. Mas ali também, amados irmãos, tem muitas palavras baseadas no humanismo. Tem muitas palavras que é somente para mexer com a tua alma, com os teus sentimentos. Tem muitas palavras centralizadas no eu e não na renúncia. E nós, amados irmãos, temos que ter um senso crítico em relação a estas coisas. No 7 diz: portanto, não participem daquilo que eles fazem. Cuidado, o apóstolo Paulo está dizendo para nós termos cuidado com palavras vazias. E mais na frente ele diz o que é que contém um discurso vazio. Cuidado com aquilo que eles fazem. Olha a conexão que tem bem aí. A conexão entre o falar e o agir. E não termos essa conexão nesses dias faz com que nós sejamos insensatos, faz com que nós percamos a autoridade espiritual. Porque muitas vezes falamos aquilo que não praticamos, muitas vezes falamos aquilo que não é uma realidade nem de longe em nossas atitudes. Em Tiago 1, 22, 25, diz assim: e sede, o que, irmãos? Cumpridores da palavra. A palavra de Deus é bem clara, e não somente ouvintes, porque quando nós nos comportamos desta forma, eu estou me enganando, eu estou vivendo em engano. Quando eu ouço tudo que é falado,
quando eu ouço todas as mensagens que são ministradas sobre nós, e eu não luto para praticar, eu estou vivendo em engano. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. O que vemos, amados irmãos, nesses dias, são jovens que no final de semana estão chorando na presença de Deus, mas no outro final de semana vivem como Jesus não existisse, por causa do fascínio com o mundo. E você acha que isso entristece somente o nosso coração de pastor? Não. Entristece o Espírito Santo de Deus. Sabe, irmão, a tua prática, a nossa prática cristã, ela tem que existir depois que nós saímos daqui, igreja. Não se engane. Não nos enganemos. Se temos que ser o sal da terra e a luz desse mundo, é porque praticamos a palavra de Deus quando estamos lá fora. E assim nós brilhamos a luz de Deus. Sabe, nós temos que escalar essa montanha. Não é fácil escalar uma montanha. Dói as pernas. O fôlego vai embora. A altitude chega. Mas nós temos que continuar escalando essa montanha. Temos que brilhar a luz de Deus. Sabe? E nós não devemos olhar para trás, igreja. Nessa caminhada, nessa montanha que nós escalamos, nesse caminho estreito que nós andamos como cristãos, não devemos olhar para trás. Não devemos olhar para trás, igreja. Nós erramos muito quando não avaliamos as consequências de nossos atos. Você faz isso, igreja? Quando você deita na sua cama à noite, se você consegue passar a memória do teu dia todo ali, do que aconteceu, você consegue avaliar, isso aqui eu fiz de acordo com a palavra de Deus, isso aqui eu não fiz de acordo com a palavra de Deus, e depois dessa avaliação você se coloca diante de Deus e diz: Senhor, o que eu fiz hoje não convém, o que eu fiz hoje não está correto, não está de acordo com a tua palavra de Deus, e por um outro lado, muito obrigado, Senhor, porque eu consegui viver e andar conforme a tua palavra. Sabe, isso tem que ser feito todos os dias, irmãos. Continue, não perca o seu fôlego. E fazendo essas avaliações, nos torna mais sensatos. Você, jovem, você que está aqui nesta noite, você consegue, você pode ser mais sábio, você pode ser mais sensato. Podemos sim fazer boas escolhas, podemos sim ser cristãos verdadeiros. Paulo diz a Timóteo, um jovem, lá em 2 Timóteo 1,7, o pastor Fábio até usou esse versículo: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de sensatez e de moderação. Sabe quando é que nós conseguiremos cumprir a palavra de Deus? Porque esse Espírito que Paulo está falando aqui é o Espírito Santo de Deus. E Ele na tua vida, Ele vai tirar toda a covardia, Ele vai tirar toda a insensatez, Ele vai te encher de poder, Ele vai te encher de amor, Ele vai fazer com que você consiga avaliar tudo em sua vida. Precioso Espírito Santo de Deus, nosso ajudador, nos torna mais sensatos nesses dias, Pai. Que possamos renunciar, que possamos abrir mão de nossas tolices, para glorificar o Teu nome, Senhor. E que nós possamos ser mais corajosos
corajosos para fazer a diferença neste mundo. Hoje, infelizmente, o que vemos são jovens ou entrincheirados ou são jovens abatidos pelo inimigo. São poucos os jovens que estão atuando no poder do Espírito Santo. São poucos os jovens com ousadia que conseguem entrar nesse campo de batalha mundo e vencer as guerras. Jovem, você está entrincheirado? Numa guerra? Quando há uma trincheira e não se consegue avançar, é porque o inimigo está ganhando a guerra. O inimigo está avançando. Peça ousadia ao Espírito Santo de Deus, para que nós não fiquemos somente guardados aqui na igreja, guardados dentro dessas quatro paredes. Não é somente aqui que Deus te quer, jovem. Não é somente aqui. Aqui é lugar de culto. Aqui é lugar de entregarmos ao Senhor uma adoração verdadeira, de reconhecermos quem Ele é e diante da sua grandeza nos humilharmos. Aqui é lugar para isso, mas lá fora é lugar de você ser capacitado pelo Espírito Santo para fazer a diferença na tua faculdade, para você fazer a diferença na tua escola, para você fazer a diferença no teu trabalho, para quando o mundo que tão de perto nos rodeia se apresentar diante de você, você seja aquele soldado que consegue atacar com a palavra de Deus. E não aquele que se esconde na trincheira, e não aquele que é abatido pelo inimigo. Temos que fazer essa avaliação em nossas vidas. Aonde você está, jovem? Você está entrincheirado? Você está abatido pelo inimigo? Ou você é daquele que é um guerreiro, movido pelo Espírito Santo de Deus? Aonde você está hoje, jovem? Temos que vencer o mundo, amados irmãos. Temos que vencer o mundo. Lá em João 16:33 diz o Senhor: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Isso aqui é o final de um discurso de Jesus aos seus discípulos, dizendo que eles iriam passar provações, iriam ser perseguidos, que o mundo não iria gostar deles de forma alguma, mas Jesus estava dizendo a eles: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, porque vocês têm a minha paz. A paz que Jesus tem para nós, amados irmãos, não é a paz que o mundo dá. Não é uma paz de fora para dentro, mas de dentro para fora. E por isso, amados irmãos, continuando na análise desse texto, até chegar no versículo 17, no versículo 8 a 10, o apóstolo Paulo, ele nos alerta para vivermos como filhos da luz. No versículo 8 diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Nós devemos viver em toda bondade, em toda justiça, em toda verdade. Nós devemos viver buscando o que é agradável ao Senhor, igreja. Essa ideia que Paulo está querendo nos trazer com estes versículos, a ideia de viver iluminados, não é como uma luminária sobre nossas cabeças. Não é isso que ele está querendo dizer, amados irmãos. Mas é uma luminária dentro de nós. Não sobre você, mas em nós. E essa luz, ela simplesmente
não ilumina, mas ela mostra a nossa realidade transformada, mostra a nossa realidade, o nosso caráter, a nossa vida. A luz de Deus que temos em nós. Devemos brilhar essa luz, amados irmãos, amada igreja. Só assim o mundo saberá que há um Deus que transforma, quando vê a tua transformação. Quando Ele olhar para você, olhar o seu conteúdo e ver Jesus, e ver a luz de Deus brilhando em ti. Glória a Deus. Continuando. No versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo, ele vem nos fazer um alerta para a santidade. E diz assim: não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar. Aqui, amados irmãos, é um alerta para a santidade. Sabe, para você, para mim, a santidade ela nunca será opcional. Nunca será opcional. Na nossa caminhada cristã, venha comigo, nós temos que reconhecer o nosso erro, o nosso pecado. Nós temos que lamentar por ter entristecido ao Senhor. Nós temos que confessar e nós temos que lutar para não repetir o erro. Você pegou o que eu disse para você, igreja? Qual é o primeiro? Reconhecer. O segundo, lamentar. O terceiro, confessar. E o quarto, lutar. Essas práticas, amados irmãos, deveria ser uma rotina na nossa caminhada como cristãos. Não devemos ser cúmplices desse crime, amados irmãos, de concordar com a sujeira do mundo, de adequar a esse mundo tenebroso. Não sejamos cúmplices deste crime, amada igreja. Não sejamos cúmplices do crime com as obras infrutíferas das trevas. Sabe, hoje, a fornicação ficou normal em nosso meio. É normal nós aconselharmos pessoas e cair, pastor. Está normal. A rebeldia ficou normal, eu não concordo, eu vou sair. Ah, essa igreja é muito dura. A palavra é muito dura, o confronto é muito duro. Eu vou sair dessa igreja. O congregar, é opcional, eu vou se eu quiser. O cultuar a Deus na congregação é opcional. A droga, o álcool, a lascívia, tudo ficou normal. É normal. Esse demônio normal está acabando com a igreja. E nós precisamos, amados irmãos, não ser cúmplices dessas obras infrutíferas das trevas. Isso é sabedoria, isso é sensatez. Quando o pecado se apresentar para você, quando essas coisas normais que o mundo nos oferece apresentar para você, deixa a luz de Deus, deixa a sabedoria de Deus tomar conta do teu coração. Outra coisa, o teu coração é totalmente enganoso. Ou seja, nós nunca deveríamos segui-lo. Deveríamos lutar contra as nossas vontades todos os dias. Aliás, se eu estou com muita vontade de fazer algo, aquilo ali pode ser um problema para mim. Temos que reprovar essas coisas, para que não sejamos condenados no tribunal celestial. Lembra que eu falei lá no início? Que devemos viver como se Jesus voltasse no nosso próximo piscar de olhos? Continuando, no versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo ele vem nos fazer um chamado para a exposição, para nos mostrarmos como cristãos, amada igreja. Vamos ler?
Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Nessa noite, igreja, deixe Jesus entrar em suas trevas. Deixa Jesus entrar no teu pecado. Deixa Jesus entrar naquilo que tem te afastado dele. Deixa Ele mostrar para você nessa noite aquilo que tem impedido de você viver a plenitude de Deus. Aquilo que tem impedido de você, de nós vivermos e chegarmos a um outro nível. Deixa Jesus entrar em nossas trevas, igreja. Renuncie hoje, não amanhã, aquilo que tem te deixado embaçado, aquilo que tem levado você a viver uma vida embaçada, opaca, sem luz. Não tem como agradarmos a Deus e ao mundo, irmãos. Não tem como. Isso entra em tua cabeça nesta noite. Sabe? Hoje nós vemos muitos jovens envelhecidos pelo pecado. Jovens fracos, doentes, envelhecidos. Lá em Salmos 32, no versículo 1 a 5. Salmos 32, no versículo do 1 a 5, diz assim: bem-aventurado, feliz, aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Olha a luz, amados irmãos. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sabe, jovem, quando você tenta caminhar, tenta servir ao Senhor, não abandonando os teus pecados, isso é uma tolice muito grande. Isso é uma insensatez muito grande. Não tem como. Não tem como nós vivermos uma vida em duplicidade. Tem que ter renúncia, tem que ter abandono, tem que ter mudança de vida. O que é que tem te prendido nesses dias? Qual é o pecado repetido que você faz há muito tempo e você não consegue vencer? Qual o pecado oculto que tem destruído a tua vida espiritual, que tem te deixado cansado por causa da mão do Senhor pesar sobre você? É noite, é dia, é hora de renúncia. É tempo de choro. Deus nos chamou nesta tarde, nesta noite, para uma exposição a Ele. No versículo 15 e 16, Paulo também nos fala para não vivermos como tolos. Olha o que ele diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas o que, amados irmãos? Como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Como é que você vive o teu dia? Como você tem vivido o tempo? A tua vida? Hein?
Você tem vivido com sabedoria? Você tem remido o tempo para glorificar ao Senhor? Acrescentemos aos nossos dias discernimento, acrescentemos aos nossos dias a sabedoria, acrescentemos aos nossos dias a busca pela presença de Deus, acrescentemos aos nossos dias a vontade de viver a vontade de Deus. Acrescente aos teus dias a vontade de viver a vontade de Deus. Não viva, jovem, como se Deus não existisse. Vemos muito isso. A tolice de achar que Deus não está te vendo. A tolice de achar que Deus não está vendo o teu pecado. Que não vai ter consequência. Não viva como se os olhos de Deus não estivessem em todos os lugares. Não viva como se fosse um servo mau, que quando o Senhor dá as costas, só faz o que quer, não faz a vontade do seu Senhor. Eu não tenho uma coisa muito boa para te dizer aqui. Ninguém aqui é livre. Ninguém aqui é livre. Todos nós somos escravos. Ou servimos a Deus, ou servimos a Jesus, ou servimos ao diabo, ou servimos ao mundo. Só que servir a Deus, servir a Jesus, resulta em liberdade. E servir ao mundo resulta em prisões. Cuidado com o engano que diz que você tem que viver a tua vontade, a vontade da tua vida. Eu tenho que viver minhas escolhas, eu tenho que experimentar para saber se é bom ou não, como o pastor Fábio falou. Isso é engano. Tudo que nós precisamos saber está aqui, amados. A palavra de Deus, ela é completa. Ela tem tudo e não nos falta nada. O que nos falta é fé, de confiar nisso que eu acabei de falar. Não, jovem. Eu te pergunto, se você hoje tivesse a liberdade da escolha, de viver da forma como você quisesse, eu posso viver da forma como eu quiser, o que você escolheria? Você escolheria ser escravo de Cristo? Ou você aproveitaria essa oportunidade para viver a sua vida? Ficar de frente para o mundo e dar as costas para Deus? E de encontro ao seu novo Senhor? O diabo. Não é fácil ouvir essas coisas, mas é necessário. É super necessário. E finalmente, o versículo 17 diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nesses dias, nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Amém, igreja? Amém. Em Provérbios 9, 13 ao 18, diz assim: a insensatez é uma mulher barulhenta, é ingênua e não sabe nada. Sentada à porta de sua casa, numa cadeira, no ponto mais alto da cidade, ela clama aos que passam por ali seguindo firmemente em seu caminho. Venham todos os ingênuos, venham. Aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido, é saboroso, é uma delícia. Eles, porém, nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do Sheol. É isso que a insensatez quer fazer conosco, amados irmãos. O pecado vai se apresentar como algo
muito bom, como algo ingênuo. Não tem nada a ver eu fazer isso. Está sendo radical demais. Eu posso, é legal. Mas no final, é morte. É morte. Não aceitemos mais, igreja, o convite da insensatez. Vamos renunciar a esse convite nesta hora, amém? A nossa busca não deverá ser apenas teórica, igreja, ou apenas teórica. Devemos viver na prática, devemos fazer a diferença. As nossas ações têm que ser ações concretas, ações que mostrem que Jesus me transformou, nos transformou. Nossas ações têm que ser cheias de intencionalidade, salvar o que estava perdido, glorificar ao Senhor. É assim que deve ser a nossa caminhada. Isso é usar o tempo de forma sábia. Isso é cumprir, é viver a vontade de Deus. Sabe, se você decidir hoje entrar em uma caminhada de obediência, a realidade distante de vitória em vitória te alcançará. De transformação em transformação te alcançará. E será uma realidade. Aquilo que o bispo disse no início. Aqui estão os futuros líderes da igreja. Aqui Deus levantará os sensatos. Aqueles que serão referência. Aqueles que são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, jovem, nesta noite, deixa o Espírito Santo de Deus se relacionar contigo. Não queira apenas viver da emoção do Espírito Santo de Deus. Não. Decida hoje viver da razão que o Espírito Santo de Deus nos dá. E essa razão, muitas vezes, não vai nos agradar. Na maioria, não vai nos agradar. Isso é viver uma vida inspirada pelo Espírito Santo. Sabe, irmãos, nesta hora, se você não pudesse mexer, seria muito interessante. Nesta hora, se você puder refletir sobre a tua caminhada, sobre a tua vida, seria muito interessante. Diante de tudo que foi ministrado nesta noite, nesta hora, o que nós temos que fazer? Chorar. Arrepender. Mudar de vida. Senão, o nome dessa igreja ficará só na teoria. Não fará diferença alguma. Que hoje não seja uma tarde e noite perdida para você, mas que seja uma tarde e noite de o início de uma caminhada de vitória em vitória. Que seja o início de uma caminhada onde Deus vai realizar a sua vontade em nós. Você aceita esse desafio nessa noite, jovem? Você aceita esse desafio nessa noite, meu irmão? De escalar essa montanha, de não olhar para trás, de continuar lutando, até quando Ele voltar. Maranata, Senhor. A tua luta tem que ser tão dura que você tem que clamar pela volta de Jesus Cristo. Eis o convite ao arrependimento, eis o convite à mudança de vida. Quando Isaías teve a visão
do Senhor Jesus. E ele via as orlas das vestes enchendo o templo. E ele contemplava a grandeza de Deus. E ele abriu a boca e disse: agora eu vou morrer, agora eu vou ser fulminado. Agora minha vida irá acabar. Então o anjo veio com uma brasa que ele tirou da onde, igreja? Do altar. A brasa do sacrifício. A brasa da transformação. E colocou na vida de Isaías. Sabe, quando você se expõe diante de Deus, quando nos expomos diante de Deus, era para sermos fulminados. Isaías sabia disso. Mas com o sacrifício de Jesus Cristo sobre nós temos a oportunidade de viver a plenitude de Deus. Depois daquele momento, o Senhor veio e entregou o chamado para Isaías, para ele completar a sua caminhada. Nessa noite, através da palavra de Deus, você está vendo o Senhor. Nessa noite, através da ministração da palavra de Deus, e da próxima que virá, você verá o Senhor. Ele está dispondo graça sobre você. Mas para isso, você tem que se considerar o pior dos pecadores, que vai morrer diante dessa exposição, para que Ele venha com a sua justiça sobre nós e nos transforme. Que isso possa ser uma realidade em nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Feche teus olhos nesta hora. Faça a tua oração diante dessa palavra. Eu creio que ela falou contigo. Eu creio que possa haver transformação. Que se não fosse por isso, eu não subiria aqui. Eu creio que a palavra de Deus pode nos transformar. Eu creio que a palavra de Deus pode fazer diferença em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, aquele que mora em nós, nos ilumina de dentro para fora, Senhor. Traz à luz aquilo que precisamos mudar, Deus. Traz à luz, Pai, aquilo que não te agrada, Senhor. E como luzeiros nesta noite, Espírito Santo de Deus, e mostra para nós mesmos, Pai, aquilo que não te agrada, aquilo que não te agrada e tem sido normal no meu dia a dia, na minha caminhada. Em nome de Jesus, glória a Deus. Ai, precioso Espírito Santo de Deus.